Passei anos acreditando que minha família era sólida, até o dia em que cheguei à chácara e encontrei meu marido nos braços da mulher que eu considerava minha irmã de alma. O golpe foi devastador, mas nada se comparava à dor de ouvir que meu filho talvez nunca tivesse sido realmente meu. E ainda assim, lutei, porque amor de mãe não nasce do sangue, nasce do coração. No fim de semana, Tatiana não conseguiu descansar. O marido, Nestor, disse que os pais dele estavam com saudades do neto. E por isso, na manhã de sábado, a mulher teve que ir com o filho para a chácara dos sogros. Em vez de aproveitar o parque de diversões que o pequeno Antosca, de apenas 4 anos, tanto queria conhecer, ela teria que se divertir nas hortas. Curiosamente, o próprio Nestor não foi junto. Apareceu para ele um pedido urgente de trabalho e, segundo ele, não dava para recusar um cliente tão importante. Tânia, você precisa entender, se eu disser não uma vez, nunca mais me procuram. Então, não fica chateada nem com raiva. Na semana que vem a gente vai todos juntos ao parque. Mas no fim de semana seguinte, também não daria certo. Tatiana já havia avisado que o diretor da empresa planejara uma grande comemoração pelos 20 anos da companhia. Uma espécie de confraternização obrigatória fora da cidade no sábado. Então, daqui a 2 semanas, concluiu Nestor. Anda, vai logo, senão todos vão pegar estrada para as chácaras e vocês vão ficar presos no trânsito. Tatiana apenas assentiu. Sem muito entusiasmo, arrumou o filho e partiu. Para sua surpresa, o trânsito não estava tão ruim e logo chegaram ao destino. Como ela já imaginava, não foi recebida com muita alegria. Os sogros, Viktor Nestorovitch e Alina Nikolaevna, depois dos primeiros abraços calorosos no neto, rapidamente o deixaram de lado. Tatiana, porém, não queria discutir. No fundo, aqueles eram os únicos familiares que restavam. Seus pais haviam falecido quando Antosca ainda tinha 1 aninho. Por isso, a mulher se esforçava para que o filho não sentisse a falta do convívio com os avós. Silenciosa, vestiu a roupa de trabalho que havia levado, calçou as luvas e foi cumprir o serviço que a aguardava. Agora você vai amontoar a batata, depois precisa carpir a cebola e a cenoura, porque minha coluna já não aguenta mais, explicou a sogra. Depois fica livre até de noite. Pode até ir no bosque, acho que já deve ter morango silvestre maduro. Eu vou preparar o almoço, porque esse menino está tão magrinho. Dito isso, Alina balançou a cabeça com ar pesaroso e entrou em casa. O pequeno Antosca, claro, não foi colocado para trabalhar, mas Tatiana teve que largar a enxada várias vezes, arrancar as luvas às pressas e correr até ele, assustada pelos gritos da criança. Felizmente, não era nada grave. Uma vez o cachorro da vizinha o derrubou sem querer. Outra vez ele se assustou com uma cobra que passou rastejando. Aline Nikolaevna, por favor, não deixe o Antosca sem supervisão, pediu Tatiana. Imagina, claro que não. Só virei de costas por um instante e ele já estava gritando. Além disso, o avô está por aí. E olha, não adianta criar menino cheio de mimos, retrucou a sogra em tom de repreensão. A chegada de Viktor Nestorovitch pelo portão, carregando sacolas, ajudou a aliviar a tensão. Fui até o mercado. Já estão vendendo frutas vermelhas. Que vontade de comer geleia de morango. Tatiana, por que você não vai buscar um pouco? Mamãe, eu também vou, disse Anton, orgulhoso. Tatiana, contente por ter uma desculpa para evitar novas discussões com a sogra sobre a educação do filho, rapidamente preparou um recipiente para as frutas, alguns sanduíches e água. Assim, mãe e filho seguiram juntos em busca do tesouro vermelho. O clima estava perfeito, o sol se escondia de vez em quando atrás das nuvens, e a temperatura era agradável. A colheita andava devagar, mas para Tatiana aquilo era quase um descanso para a alma. Observava o filho maravilhado com as frutas mais maduras e graúdas, ou com os insetos que encontrava pelo caminho.
De tempos em tempos, cansados de espantar as moscas insistentes, os dois deixavam os cestos de lado e se sentavam à sombra de uma grande tilha, onde faziam uma pausa para descansar e lanchar. Anton, naquela fase em que perguntava sobre tudo, bombardeava a mãe de curiosidades e Tatiana respondia com paciência e carinho. Já ao entardecer, com o cesto cheio de fragrantes presentes da natureza, voltaram para a chácara. O menino, exausto, lavou-se às pressas, devorou a comida e adormeceu quase de imediato. Tatiana, por sua vez, sentou-se com a sogra para separar as frutas. Pouco depois, Aline se queixou da pressão e deixou para a nora toda a tarefa de preparar a geleia. O domingo não foi muito diferente do sábado, exceto pela ausência da colheita de morangos. As famosas 6 parcelas de terra ficaram limpas e cuidadas, graças ao esforço de Tatiana. Depois do almoço, ela começou a arrumar as coisas para voltar para casa com o filho, a fim de deixar Lu pronto para a nova semana. Tatianítica, por que você não deixa o Antoshka com a gente? Sugeriram os sogros. Mas ao imaginar o neto praticamente sem vigilância, Tatiana recusou. Mais tarde, percebeu que havia tomado a decisão certa. Naquela mesma noite, o menino começou a tossir, talvez pelo excesso de morangos, talvez pelo sorvete ou pelo leite gelado que havia tomado junto com a batata frita. Chegou até a ter um pouco de febre. Tatiana se instalou numa poltrona ao lado da cama dele e passou quase toda a noite em claro, atenta à respiração do filho, ajeitando-lhe a coberta e oferecendo goles de chá de tilha quentinho que trouxera no termômetro. O filho lhe havia custado um preço alto demais, e por isso Tatiana encarava cada indisposição dele como um verdadeiro problema. Durante a gravidez, passara várias vezes internada para evitar complicações, e no parto a situação foi tão grave que quase não sobreviveu. Ficou por uma semana entre a vida e a morte, e demorou a poder ver o recém-nascido. Como se quisesse compensar aquela separação forçada, fez de tudo para estabelecer a amamentação. Graças ao apoio de uma enfermeira atenciosa e experiente, conseguiu. O pequeno, acostumado à facilidade da mamadeira, aprendeu com esforço a mamar no peito. Ainda assim, um sentimento de culpa permaneceu dentro dela. Na manhã seguinte, apareceu Ulia, prima do marido, uma moça bonita, solteira, risonha, com quem Anton se dava muito bem. Tatiana explicou em detalhes o que havia dado ao filho e até deixou uma folha com o telefone do pediatra e outras informações importantes. Ah, Tânia, pode ir tranquila para o trabalho. Toda criança fica doente de vez em quando. Criei minhas irmãs quase sozinha, sei bem cuidar. Não se preocupe, vai dar tudo certo, disse Ulia com a maior naturalidade. Tatiana saiu para o trabalho mais aliviada. Sempre que tinha uma folga, ligava para casa e ficava feliz em ouvir que o filho estava bem. No entanto, no escritório o clima não era dos mais sérios. As colegas falavam animadamente sobre como iriam se vestir para a festa da empresa, tentando equilibrar elegância e conforto. Embora sua mente estivesse em Anton, Tatiana acabou entrando na conversa e percebeu de repente que já fazia anos que não renovava o guarda-roupa. Decidiu que usaria suas inseparáveis calças jeans com uma jaqueta leve e compraria apenas uma blusa nova no supermercado, onde já planejava passar para comprar mais um brinquedo ao filho. Quando voltou para casa, já mais tarde, que o marido surpreendeu Anton com um kit de blocos de montar que o deixou radiante e convidou Ulia para jantar, mas a moça recusou. A semana passou rápido e logo chegou o tão esperado dia do evento da empresa. Na sexta à noite, Nestor pegou o filho e levou Ulia junto para a casa dos pais. Tatiana passou uma noite monótona, mas aproveitou para limpar a casa e cuidar de si. Aplicou máscaras no rosto e nas mãos, como há muito tempo não fazia. A confraternização começou com um passeio de barco alugado até uma base de lazer,
seguido de um café da manhã farto e brincadeiras divertidas. Foi ali que um dos diretores adjuntos, Arcade, começou a cortejá-la. Ele parecia a materialização de tudo aquilo que Tatiana sonhara um dia. Educado, cavalheiro, estava ao seu lado para ampará-la quando quase tropeçou numa pedra. Dizia-lhe elogios sinceros, e seus olhares intensos a faziam sentir-se novamente uma mulher desejada. Comparado a Arcade, Nestor saía perdendo de lavada. Tatiana sabia muito bem que havia se casado, acreditando no ditado "o amor virá com o tempo". 5 anos atrás, cedeu à insistência de Nestor, mas, na verdade, o que mantinha aquele casamento de pé era Anton. Se não fosse pelo filho, já teria se separado há tempos, cansada de ser tratada pelo marido como uma mistura de empregada doméstica, cozinheira, faxineira e jardineira para os pais dele. Ela franzia a testa, tentando afastar aquelas ideias. Mas em meio ao clima festivo, a atmosfera de flerte e as palavras doces que fluíam sem parar, resistir a seus próprios pensamentos se tornava cada vez mais difícil. Embora estivesse rodeada de colegas, Tatiana se sentia única. Arcade a tratava como um verdadeiro cavalheiro, sem ousar fazer avanços, mas constantemente demonstrando preocupação e carinho. A mulher se sentia desconfortável com a atenção e tentou educadamente se afastar do cortejo. Arcade, desculpe, mas sou casada, então seria melhor você focar em alguma moça solteira. Em primeiro lugar, no nosso evento corporativo, todo mundo é você. Em segundo, eu não quero qualquer moça solteira. Eu quero você. Tatiana se sentiu lisonjeada com a resposta, mas ao mesmo tempo não conseguia superar seus princípios morais. A corte de Arcade reacendeu sonhos antigos sobre felicidade, mas, por amor a Anton, ela se impôs a proibição de pensar em outro homem, além de Nestor. Com dificuldade, ela aguardou a partida do barco de volta à cidade e, contra os apelos dos colegas, especialmente de Arcade, decidiu não passar mais um dia naquele lugar idílico. Como não bebia, decidiu que não voltaria para o apartamento da cidade, mas seguiria direto para a chácara. Pensou, mesmo que eu tenha que arrancar mais umas 6 parcelas de mato, pelo menos estarei perto dos meus familiares. Vou brincar com Anton e amanhã vamos todos para o parque de diversões. Com esse pensamento, acelerou o caminho até a chácara dos sogros. No entanto, ao estacionar e entrar no terreno, Tatiana foi surpreendida por uma cena inesperada. No sofá da varanda, deitados juntos, estavam Nestor e Ulha, abraçados. O marido, ao que parecia, não se importou nem um pouco. "Oi, Tânia, o que você está fazendo aqui?" Os meus pais levaram o Anton para um espetáculo infantil na cidade. Vão passar a noite lá. Tatiana olhou de Nestor para Ulha, que sempre foi sua amiga e confidente quase como uma irmã. Mas a situação não deixava margem para interpretações ou desculpas. "Ulha, você é parente do Nestor. Como pôde fazer isso?" Nestor se levantou do sofá, se aproximou de Tatiana e disse algo que ela jamais esperaria ouvir. "Ah, você é tão ingênua. Ela não é minha parente, não. Ulha é o meu primeiro amor. Você é uma mulher prática e trabalhadora, mas eu sempre a amei. Me casei com você para tentar esquecê-la, mas não deu certo." "Tá bom", respondeu Tatiana, tentando se manter firme. "Então nós vamos nos separar. Anton ficará comigo, mas, claro, você pode vê-lo sempre que quiser." "Nem pensar. Vamos nos separar, mas a criança não vai ficar com você. Além disso, Anton não é seu filho. O verdadeiro filho dele é a Ulha. Então, a gente vai deixar você ver ele, mas só para não traumatizar a criança." Tatiana, completamente atônita, tentou argumentar mais uma vez. "Mas eu amamentei ele. Mesmo que não tenha sido por muito tempo, ele é meu filho. O filho que eu criei. Passamos por tanta coisa juntas. Como ele vai ficar sem mim? Como eu vou ficar sem ele?" Ela parecia estar dentro de um pesadelo sem fim, movendo-se apenas por impulso. Ligou o carroçal
e foi embora da chácara, deixando para trás o marido e a amiga. No instante seguinte, ela se via sem o marido e sem a amiga. Mas o que mais a consumia era o medo de perder o filho. Queria gritar, mas não podia ceder. Quando estava dirigindo, de repente, desviou do caminho para evitar um animal morto na estrada, talvez um cachorro ou um gato, e perdeu o controle do carro. Felizmente, a velocidade não era alta, o carro não capotou, nem foi parar na vala. Curiosamente, o incidente a fez acalmar. Com cuidado, ela saiu do carro, tentando não perder o equilíbrio. De repente, toda a aflição desapareceu, mas a culpa veio em seu lugar. Não havia sequer tentado ajudar o animal e quase passou reto. Tatiana, movida por um impulso, foi ver se podia ajudar e encontrou uma gata quase sem vida. A estrada estava movimentada, mas ela, decidida, retirou sua jaqueta e cuidadosamente envolveu o animal ferido nela. Logo, um carro apareceu. Tatiana nem precisou pedir ajuda. O casal ajudou a colocar o carro dela de volta na estrada e o motorista, de forma categórica, recusou qualquer tipo de agradecimento. Não é coisa de gente. No volante tudo pode acontecer. Hoje ajudei alguém, amanhã alguém me ajuda, disse ele com naturalidade. A mulher ao seu lado, visivelmente preocupada, perguntou a Tatiana: "Está tudo bem com você? Parece que tem sangue na sua mão e na sua blusa." "Está tudo bem, só sujei um pouco ao pegar um gato atropelado", respondeu Tatiana. Após se despedirem e desejarem sorte, Tatiana e seus salvadores seguiram seus caminhos, cada um para seu destino. Ela foi até a clínica veterinária, onde, enquanto o médico examinava o gato, Tatiana começava a se recompor. Após o exame, o veterinário sugeriu que ela deixasse o animal internado, e Tatiana, decidindo ajudar aquele ser indefeso, pagou pela cirurgia e pelos dias que a gata ficaria na clínica. Deixando suas informações de contato, ela seguiu para casa, onde começava a juntar as coisas de Nestor. O telefone tocou. Era Arcade. Tatiana estava distraída, embalando o segundo estojo com as camisas do marido, e a ligação a pegou de surpresa. Pelo tom da voz dela, Arcade percebeu que algo de ruim tinha acontecido e, com paciência, foi extraindo de Tatiana todos os detalhes. Após uma breve pausa, ele disse: "Então, Tânia, agora te aconselho a beber um chá quente com mel e descansar. Sabe, amanhã é sempre mais sábio. Vamos lutar pelo filho. Eu tenho um ótimo advogado." Tatiana, abalada, pensou que aquela promessa de Arcade fosse apenas uma tentativa de causar uma boa impressão, mas o desenrolar dos acontecimentos mostrou a seriedade de suas intenções. O advogado realmente conseguiu pressionar Nestor, ameaçando tanto ele quanto seus pais, que, na verdade, estavam cientes de toda a história. Ele também ameaçou causar grandes problemas aos médicos envolvidos no caso. Com isso, Tatiana conseguiu, sem precisar ir a tribunal, conquistar o direito de ficar com seu amado filho, ainda que não fosse biológico. Como presente, ela deu ao menino, que sempre sonhou em ter um animal de estimação, o gato que havia salvado. Arcade permaneceu ao lado de Tatiana durante todo esse tempo e, para surpresa da mulher, alguns meses depois, fez-lhe uma proposta de casamento. Ao olhar para dentro de seu coração, Tatiana percebeu que sentia por ele algo mais do que gratidão, mas também amor. Depois de pedir a opinião de Anton, ela aceitou o pedido de casamento de Arcade